Olá, queridos do meu canal. Estou aqui mais uma vez com um tema que é bem delicado. Quero falar hoje qual o meu segredo. Muitas mulheres me perguntaram porque conheceram o meu passado, um passado de muito sofrimento emocional, onde eu lutei de muitas formas para ser feliz no amor, até que eu desisti. E quando eu desisti, eu comecei a fazer algum tipo de mergulho em Deus. E eu comecei a querer entender um pouquinho o que estava de errado comigo. E eu não sei se você vai compreender muito bem, mas eu costumava dizer uma frase. E eu vou falar para vocês hoje aqui até o final desse vídeo. Mas é uma frase que eu nem posso falar agora, senão você desiste de assistir esse vídeo. É uma frase bem... vai te chocar. Poxa, a pastora Renata vai falar isso? Vou. Até o final desse vídeo eu vou falar a frase que eu sempre disse, mas eu não ouso dizer mais. Mas eu vou falar para que você entenda o nível espiritual que eu tinha e o nível de conhecimento, o tanto de ignorante que eu era. Não só da palavra de Deus, ainda que já era pastora, mas também sobre a sabedoria do alto, sobre aquela mulher, né, que atrai coisas boas. Talvez você anda se perguntando por que você não atrai pessoas boas na sua vida. Porque você sempre continua atraindo narcisistas, pessoas que vão passar pela sua vida e vão deixar um pouquinho da toxina dela, pessoas que vão quase te matar emocionalmente, espiritualmente, de todas as formas. Talvez você ainda está se perguntando, por que eu estou vivendo esse relacionamento? Você se tornou uma grande refém de um canalha, literalmente. E a partir do momento que eu vou abrir aqui os meus segredos e vou falar para vocês o que aconteceu para que eu mudasse, eu acredito que isso pode te ajudar muito. Então, se você acha que vale a pena, pelo menos pelo fato de eu estar abrindo aqui a minha vida e trazendo para vocês algo muito profundo que Deus tocou no meu coração, dá um like, compartilha. É tão importante para o canal e todas as vezes que a gente faz algo para ajudar pessoas, é tão difícil. Sabe, é como se o inimigo não quisesse, aliás, eu sei que ele não quer que esse vídeo seja compartilhado com outras mulheres. Mas se você conhece uma mulher que ainda está se questionando por que é infeliz na vida sentimental e por que ela acaba caindo sempre nas mesmas peripécias do diabo, as mesmas armadilhas emocionais que brincam com a alma e defraudam os sentimentos, adulteram a nossa identidade e você acaba sendo aquilo que você nunca foi, que é uma miserável, e eu sei que você não é, mas essa mulher pode estar se sentindo assim, ou você pode estar se sentindo assim como um dia eu me senti. Faça isso, compartilhe, me ajude, porque existe aqui por trás desse canal uma mulher que está dedicada para ajudar não só outras mulheres, mas todas as pessoas que querem melhorar um pouquinho, tanto no conhecimento bíblico quanto como ser humano. Esse canal não é um canal só para crentes. Esse canal é um canal, na verdade, para todas as pessoas que querem melhorar, querem chegar mais perto daquilo que nós chamamos de espiritual. É um canal para ser fonte de bênção na sua vida, tá bom? Mas enfim, eu vou direto ao ponto. O meu segredo foi que somente há alguns anos atrás, para ser mais objetiva a respeito de vida sentimental, somente há um ano atrás. Eu passei mais ou menos 4 anos, os últimos 4 anos da minha vida, pelejando, mergulhando em Deus, e como se eu tivesse uma queda de braço com Deus para entender, Senhor, eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. O que está acontecendo? Porque assim, queridos, eu não sei você, mas uma coisa que mexe muito comigo é que quando nós estamos fazendo coisas erradas ou quebrando princípios bíblicos e as coisas dão errado, literalmente a gente ainda se consola dizendo, poxa, deu errado esse relacionamento, eu fui traída, eu fui machucada, que foi no meu caso, né, que eu era casada e passei pelo divórcio há alguns anos atrás, agora já sou casada há alguns anos com o pastor John, como eu disse, 4 anos. Isso não é segredo para ninguém, a nossa vida somos feitos de pessoas reais, né, que vivemos assim uma realidade muito palpável, muito verdadeira com vocês aqui do canal.
E eu vou dizer para vocês, demorou demais para viver esse céu na terra como eu vivo no meu relacionamento hoje. É o meu milagre, sabe, irmãos? Meu milagre. E ele não veio de graça. Ele veio às custas de muitas lágrimas, de busca de Deus e vontade de fazer as coisas certas. Mas o que eu disse é o seguinte, quando você faz algo errado, você diz, poxa, deu errado, mas eu também podia ter feito algo certo. Eu é que errei, eu é que agi errado. Mas e quando você faz tudo certo na sua concepção e ainda assim as coisas dão errado? Então eu não tinha como me consolar, eu não entendia. Mas eu vou falar duas palavras para você. Mulher donzela. Ai, você vai achar a coisa mais piegas do mundo. E eu não me importo. Porque só eu sei a diferença que essas duas palavras fizeram na minha vida quando o Senhor, no meio de uma oração na madrugada, soprou no meu ouvido. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês no fim desse vídeo como eu falava. E eu tenho vergonha hoje de como eu falava. Mas eu não vou me envergonhar para falar isso para vocês, porque se for para edificar a vida de uma mulher aqui, já valeu eu ter exposto, né, a minha vida. Mas seja uma mulher donzela, se você quiser ter um homem de verdade. A sensibilidade é a essência da alma feminina. Por isso o Senhor diz assim, para os maridos amarem as suas mulheres, porque o Senhor quer levá-los ao sentimental. Mas para a mulher, o Senhor diz, respeite os vossos maridos. Por quê? Porque ela já é alma, ela já é sensibilidade, ela já é emoção. Entenda isso, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Aquilo é um vídeo separado, sobre amar e respeitar, né? O que eu quero dizer hoje é que uma mulher matriarca, ela é uma donzela. A donzela, ela é sensível, porque ela se dedica ao belo. Ela tem gestos delicados. Irmãos, eu não posso explicar para vocês, mas quem conhece a minha vida sabe que eu tive uma vida normal, eu não cresci e nasci no Evangelho. É aquela coisa da mulher empoderada, do feminismo nas veias, gritante. Era muito difícil para mim, principalmente que também já tive experiências homossexuais na adolescência, então eu tinha aquele jeitão. Olha, eu vou dizer isso para vocês. O pecado, ele está intrínseco na raça humana, não só nas mulheres, mas nos homens. E o diabo tem trabalhado em colocar em nós masculinidade como maquiagem de ser um empoderamento. Mas eu estou aqui diante de você para testificar que verdadeiro empoderamento numa mulher é a delicadeza, é a inteligência, é a tranquilidade. É uma mulher que é guerreira combatente porque ela justamente entende que existe um Deus que luta por ela. Ela não se estressa como uma guerreira inequívoca, como uma guerreira fraca, que não tem certeza quem luta por ela, que trabalha por um general de guerra que perde, vez por outra, uma batalha. É uma mulher que tem, acima de tudo, muita fé. Então, todos os problemas, as dúvidas, as questões que vêm para ela vai para os pés do Senhor. Quando a mulher, queridos, ela tem atitudes grosseiras, reativas, pensa numa mulher reativa, era eu. Qualquer coisa que eu sentisse que existe ali o gatilho emocional da rejeição que veio da minha infância, de várias coisas que eu vivi com meu pai, com minha mãe, eu já tinha aquela atitude guerreira masculinizada, de imposição. Gente, era uma coisa horrível. Era uma coisa horrível. Era uma coisa que, tipo assim, é como se o cérebro feminino tivesse de lado e entrasse em mim o cérebro masculino e eu não precisasse ali mais de proteção de ninguém, porque eu mesma sou a minha protetora. Eu não levo desaforo para casa. E isso depõe diretamente contra
o que Deus preparou você como mulher para ser. O cérebro masculino, ele entende que a mulher não precisa de proteção quando ela tem essas atitudes reativas, quando ela é grosseira. O cérebro masculino, ele não tem necessidade de ter cuidado com uma mulher grosseira. Ele não precisa ter carinho com uma mulher masculinizada. O homem masculino, ele não protege outro homem masculino. Ou outro ser que mostra masculinidade. Quando a mulher sai da sua essência e ela inverte essa polaridade, o homem, ele entra em combate também. E eu demorei tanto para aprender isso. Eu vivo um pedacinho do céu hoje, porque eu canalizei. Irmãos, eu vou dizer irmãs, né? Que eu acredito que a maioria vão ser mulheres que estão aqui querendo saber o meu segredo. Para eu ser feliz no amor, eu precisei entender que o comportamento grosseiro da mulher, que às vezes é reativo ao do homem, na verdade, só impele ele, só repulsa ele. Quando você dá um grito, a primeira coisa que você está fazendo é afastar seu homem de você. Ou qualquer homem, qualquer pretendente que poderia ter a chance de chegar até você. E ainda que você possa dizer, eu não tenho domínio, eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu não acredito que você seja ou queira que eu te chame de alguém nécio, uma mulher burra. Porque senão você não teria clicado nesse vídeo. Por exemplo, se um homem ou se o meu marido é, primeiro, grosseiro comigo, o que pode acontecer, hoje muito menos frequente, mas pode acontecer, às vezes não é nem grosseria, mas meio que te ignora. Eu não respondo mais com uma grosseria como fazia antes. Eu entro numa lógica de vítima. É como se fosse assim, eu vou fazer, ainda que somente através de atitudes, com que ele entenda a grande injustiça que ele acaba de cometer. Irmãos, isso é tão inteligente. Irmãs, né? Ele se sente tão culpado. E não precisa ser um teatro, não. Você não tem que viver debaixo de um jugo teatral, nem máscaras. Confie em mim. Uma das coisas mais impossíveis de acontecer na minha vida é colocar uma máscara. Aliás, eu fui uma vida inteira vítima daquele calcanhar de Aquiles, que é falar tudo o que pensa. Então, máscara é uma coisa que passa muito longe dos meus problemas, dos meus defeitos. O problema é que, às vezes, nós não sabemos fazer as coisas. Muitas vezes, só o silêncio. Eu não estou falando dar chá de cadeira para o seu marido, não. É fazer tratando normal, mas usar toda aquela força que a gente tem, toda aquela energia. E eu vou dizer para vocês, eu fui daquelas mulheres que quando me separei, foi aquela mãe solteira que cuida, que guerreia, aquela mulher sozinha cuidando dos filhos. Eu sei o que é sofrer para cuidar dos filhos sozinha. Principalmente filhas, que é diferente. Mulheres é drama, né? A gente já nasce por natureza bem sensível, bem mais emocional do que o menino. Então eu tive 3 meninas, uma está com 25 anos agora, a outra com 15, daqui a alguns dias, e a outra com 8. Literalmente daqui 12 dias. E eu falo para vocês, foi muito difícil para mim tirar de mim esse sentimento de proteção, de autoproteção, de essa capa de autocuidado. Essa reatividade toda, porque a gente já nasce com o sentimento, eu preciso ser guerreira. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, se você continuar agindo assim, você vai acabar com o seu relacionamento, com o seu casamento, mas principalmente com todas as possibilidades de achar um homem de verdade. Você e o seu marido vão entrar num aprisionamento até o inimigo conseguir acabar com vocês. O homem, ele precisa aprender a dominar a sua fúria e ser mais gentil e cuidadoso. Mas, ao mesmo tempo, a mulher, ela precisa compreender o significado de ser donzela, de ser mais delicada. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz que somos a parte mais fraca. Você está sendo forte por quê? Começa a pensar quais as experiências da sua infância que te permitiram ser essa mulher tão reativa às vezes, tão grossa, tão... eu vou descontar, tão, eu vou dar o troco, tão, quando vê, já falou, já fez.
Por que você não consegue ser como aquela mulher tranquila, elegante? Eu me perguntei isso. E o Senhor disse para mim, porque você saiu da sua essência por causa das experiências de dores que você viveu como mulher, como criança, como menina. Mas quando a mulher volta para a sua essência e ela passa a ter gestos delicados, elegantes, eu não estou falando de ficar bobinha, menininha, eu nunca fui a garotinha pink, nem você. Porque essa não é a minha essência, mas na nossa essência a gente tem que transbordar. E transbordar naquilo que Deus te fez para ser. A sua vida melhora muito quando você entende que não é seu papel convencer o seu esposo de te tratar bem. Existe uma postura que gera no outro constrangimento. O homem passa a ser gentil, cuidadoso com essa donzela. Porque ela é delicada, não é na forma de falar, ela é delicada nos sentimentos. Então, ela é alguém que age e não reage. Então, ela gera autoridade sobre aquele homem ainda sem exercer impositoriamente. Ela desperta o instinto masculino para proteger ela. Sabia que a Bíblia fala disso? A palavra de Deus, ela valoriza profundamente a mulher que conhece a identidade dela e age com sabedoria. Provérbios 31 diz assim que a mulher virtuosa é o prêmio do marido. Pensa que o homem, quando te encontrar, não é para você ser soberba, mas é tipo, que privilégio tem ele de conviver com uma mulher como eu, que nunca sai do seu recato. A Bíblia diz que essa mulher, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque ela não é reativa, ela não vai fazer mal por mal. Ela lhes fala... Eu custei a entender isso, irmã, diante do Senhor, igual eu te falei. Até o fim desse vídeo você vai entender assim perfeitamente a frase que eu falava e ainda me vergonha dela. Só que eu acho necessário contar para vocês, mas eu tenho que explicar isso daqui primeiro para que você não me julgue tão mal antes. Essa mulher, ela não faz o mal para o homem, não porque ela não faz o mal de verdade, porque à medida que você sabe agir na sua essência feminina de mulher mais fraca, naturalmente já vai ser algo que vai ser mal para ele, ele vai ser agredido naquilo que ele fez de errado com você, ele vai ser confrontado, essa é a palavra. E você vai acabar polindo ele sem abrir a sua boca, só por causa da sua força, da sua dignidade. É como a palavra diz lá no Provérbios 31, que fala assim, força e dignidade são os seus vestidos. Será que a gente tem agido com dignidade? Porque antes, gente, eu perdia toda a minha dignidade. Às vezes eu estava 100% certa. Aliás, a maioria das vezes, né? Quem diz que nós mulheres estamos erradas? Brincadeira. Mas é como se eu perdesse toda a razão. Força, então, eu perdia tudo. Porque aquilo me gerava uma energia tão grande, desperdiçada. Mas quando você entende quem você é, você abre a sua boca com sabedoria, com instrução. O poder da sabedoria está na língua da mulher. Então a Bíblia ensina que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Provérbios 14:1. Mas não é porque ela edifica sozinha. É porque a maneira dela se portar cria no marido uma mudança comportamental exatamente da mesma força, do mesmo vetor e da mesma potência. É avassalador. Esse foi o meu segredo. E isso, queridos, não houve ninguém para me ensinar. Pessoas falavam, entravam no ouvido e saíam em outro. Isso eu aprendi com joelho e oração. Isso você não consegue de ninguém com gritos, com brigas, com reações intensas, mas você consegue isso com suavidade de espírito. Suavidade de espírito é aquilo que Pedro falou quando, diante de Deus, ele diz que o enfeite dessa mulher não é o exterior, mas o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3:3.
Gênesis 2,18, a Bíblia diz que Deus fez a mulher como ajudadora, não como rival. Mas esse ajudadora também não é porque ela só ajuda o homem, não. E eu tenho um vídeo que fala sobre isso, inclusive na união dos dois. Mas eu vou deixar por aqui. O homem, ele foi chamado para amar a mulher como Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. E a Bíblia deixa muito claro que quando a mulher honra, respeita e age com graça diante do marido ou do namorado, ela conquista o seu coração. Isso gera uma aliança muito sólida, muito sólida. Eu só consigo agir assim se eu estiver em Deus. Então o segredo é você se esconder no Senhor para conseguir gerar dentro de você a capacidade de agir e não reagir. Porque se nós formos reagir como mulheres, a gente estraga meio mundo. E o inimigo sabe disso, ele brinca com as nossas emoções. Talvez seja isso que ele esteja fazendo com você. O que Deus quer é que você entenda que, assim como um piloto, na hora de o avião cair, não pode reagir como a tripulação, ficar ensandecida, louca, mas ele tem que agir e ser treinado para momentos como esse. Calma, sobriedade, sensatez. Você tem que ser treinada para momentos quando seu marido te enlouquecer, você literalmente agir dominando as suas emoções. Ser uma mulher donzela. O problema é que muitas vezes a mulher responde à dureza do homem com ainda mais dureza. E é o que eu fazia antes. E aí ambos perdem a sua essência. E eles passam a viver num combate de egos mútuos em vez de uma parceria espiritual, carnal, amorosa, gostosa. O chamado de Deus para a mulher é para ela ser sábia, gentil, sensível, mas é para ela também ser forte na fé, firme nos valores e não abrir mão da essência que Deus colocou para ela. Se você acredita na Bíblia que você é a parte mais fraca, mas não mais fraca porque é mais burra, mas é mais fraca justamente porque não precisa de força para levar a sua vida da maneira como você crê que Deus te criou para fazer, você não vai ter grandes trabalhos, você não vai precisar ficar fora da sua essência tomando Rivotril para ficar sana, porque você não vai carregar jugo pesado sobre você, porque o jugo do Senhor é manso, é leve. A elegância da mulher não está apenas nas roupas, na maquiagem, no tom da voz, na maneira como ela lida com os conflitos, na maneira como ela escolhe edificar e não destruir. A elegância da mulher está em ela conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso é muito profundo. E agora está na hora de eu contar para você a frase que eu sempre dizia. Eu dizia que eu só seria feliz quando eu encontrasse um homem mais homem que eu. Porque eu pensava, eu já sou como um homem, eu faço todo um papel de homem e eu sou independente, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando na verdade eu estava completamente fora da palavra. Eu não tinha entendido qual o carimbo de donzela que o Senhor havia me concedido como parte doce, como parte sensível, matriarca, sábia, charmosa, delicada, forte. Eu não tinha entendido a essência feminina que eu deveria desenvolver dentro de mim. E isso está em muitas mulheres. Porque fomos criadas, muitas vezes, com vários problemas. Problemas de falta de referências paternas aceitáveis ou admiráveis. Talvez falta de uma mãe que te alinhasse, te ensinasse. Eu não sei o que aconteceu com a sua história, eu conheço a minha e o meu testemunho completo você acha aqui no canal, sem pagar nada por isso. Mas, de verdade, se você quer restaurar a sua essência feminina e atrair o cuidado de um homem de verdade, seja ele um homem de Deus ou não, mas um homem de caráter,
Eu não estou aqui dando segredos para conseguir um homem de Deus. Mas um homem de caráter naturalmente tem muito mais facilidade de reconhecer seu valor, justamente porque os princípios dele já são divinos, ainda que ele ainda não os reconhece. E aí as coisas ficam bem mais fáceis. Mas se você quer voltar a ser vista, ou se você quer ser vista como eu fui pela primeira vez, como alguém que ele tem muito orgulho, uma pessoa preciosa, começa voltando para o seu papel original, que Deus te criou. Eu não estou falando aqui de cegueira, de aguentar desaforos e ficar sempre sábia. Até porque isso não funcionaria comigo e eu estou contando o meu segredo. Eu estou dizendo que se você se casou com um homem precioso, se você ainda não encontrou esse homem precioso, ou se você tem esse sonho ainda, começa a entrar numa sabedoria bíblica. Porque eu tenho certeza que Deus vai te revelar que o problema não está no acaso, mas na sua postura, na sua essência. Esteja cegamente confiando naquilo que a Bíblia diz que você é. Você é amada. Você só precisa entender isso. É isso. Eu não me envergonho da frase que eu disse, ou talvez me envergonhe ainda um pouco, que eu queria um homem mais homem que eu. Mas o problema estava justamente porque eu não me via como mulher. E à medida que nós vamos cortando de nós toda a essência masculina e nós vamos entendendo que fomos feitos com uma alma feminina, linda, para sermos mães, matriarcas, sensíveis, sábias, tranquilas. Isso traz vida, traz saúde, traz atitudes coerentes. Isso transforma tudo ao seu redor. Você passa a ter, assim, protetores, verdadeiros homens do seu lado. Uma coisa que eu nunca pensei que teria. E eu tinha consciência que o problema estava em mim, eu só não sabia como arrumar. Mas eu espero que depois desse vídeo você pelo menos comece a meditar um pouquinho nas suas atitudes. Porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não estou aqui para maquiar verdades, eu estou aqui para dizer que um homem de verdade, ele só se torna um homem de verdade quando você for uma mulher de verdade. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se quer que eu fale mais do tema, me diga. E até a próxima, se Deus quiser.